Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para a previsão do tempo. A gente vai falar um pouquinho em relação ao cenário de previsão que a gente tinha do final da semana passada, ver como é que essa situação se confirmou, se as previsões se confirmaram, o que a gente tem de condição então que ocorreu dos últimos dias e também já projetar aí como deve ser esta semana que começa agora. Para isso a gente conversa ao vivo com Heráclio Alves, que é meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O Heráclio está lá em Brasília, na sede do IMET, para falar com a gente ao vivo. Heráclio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Jonathan, boa tarde a todos que nos assistem, a todos os seguidores aqui do portal do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Heráclio. Bom, queria começar com você dando para a gente o cenário de previsão da semana passada, o que a gente tem de confirmação das últimas horas, porque a gente falava de uma redução das chuvas em alguns estados da parte central do país e queria saber o que você tem aí para a gente do que ocorreu nas últimas 24 horas. Então, Jonathan, começando aqui, esse aqui é o mapa de acumulados de precipitação entre as 9 horas da manhã de ontem, domingo, e as 9 horas da manhã de hoje. As chuvas se concentraram principalmente aqui na parte mais ao sul, principalmente no estado do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, e se estendeu também na tarde de ontem aqui pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, e também pelo sudeste de Minas Gerais. Alguns pontos mais isolados, com alguns eventos de chuva mais intensa, principalmente na região norte do país, ali entre o Amazonas, algumas áreas do Pará, e também ali no norte do Tocantins. Na região mais central, principalmente aqui entre a metade sul do Tocantins, Goiás, algumas áreas do Mato Grosso, grande parte da Bahia, e principalmente essa grande área do Mato Piba, as chuvas foram mais escassas nas últimas 24 horas. Se a gente estender um pouquinho mais para os 3 últimos dias, observa que toda aquela área de instabilidade ela ficou bem mais concentrada durante o final de semana na região sul do país, excepcionalmente ali mais na parte norte e oeste do Rio Grande do Sul, uma parte mais oeste de Santa Catarina e grande parte do Paraná, com acumulados aí nesses primeiros dias de outubro, já ultrapassando aí os 130 milímetros, principalmente ali em Maringá, aquela região também de Coronel Marechal Calmon, que fica ali na parte noroeste do Paraná, e algumas chuvas mais expressivas também que avançou pelo estado de São Paulo, grande parte de São Paulo, também no Rio de Janeiro, ainda hoje, com algumas chuvas naquela região, e também nessa parte mais sudeste de Minas Gerais. Na região mais central, mantém aí alguns eventos de chuva mais isolados, principalmente no período da tarde, que ocorrem essas chuvas com um volume mais expressivo. Se a gente for ver só nos últimos 5 dias, Jonathan, as chuvas se concentraram principalmente nos extremos, principalmente na região sul e algumas áreas do norte do país e também algumas áreas aqui do sudeste de Minas, que foi justamente as chuvas das últimas 24 horas. Perfeito. Se a gente então olha o mapa das chuvas que aconteceram nas últimas 24 horas, Heráclio, a gente tem uma condição bastante acumulada de chuvas na região sul, mas olhando aí os últimos 3 dias, então a gente tem um cenário muito mais favorável do que a gente vinha vendo nas últimas semanas até, uma condição mais regular assim, de precipitação, vamos dizer assim, Heráclio? Exatamente. Essas chuvas, esses primeiros dias de outubro, incluindo o final de semana, foi mais ocasionado por aquelas áreas de baixa pressão que se deslocam aqui pelo Paraguai, Bolívia, chegando até a região de Mato Grosso do Sul e também esse oeste da região sul. E aí formou uma frente fria aqui sobre o Rio Grande do Sul, já no final de semana que ela avançou, tangenciando aqui o estado, e aí deu origem a chuvas bastante intensas, principalmente aqui sobre o Paraná e Santa Catarina, até com alguns eventos, com alguns casos de alguns relatos de chuva de granizo em algumas áreas.
Essa frente fria, né, ela vai agora começa já a se distanciar do continente, já desloca para o oceano, mas nos próximos dias, nós vamos mostrar nos mapas seguintes, que essas estabilidades elas vão continuar chegando ali, que é aquele ar mais quente e úmido, né, que deslocando ali do norte e avançando ali também pelo Mato Grosso do Sul e pelo Paraná e Santa Catarina. E com isso, aumenta essas instabilidades, essas chuvas mais intensas, e causando essas chuvas principalmente nesses dois estados, principalmente no Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, as chuvas elas ficam mais concentradas, Jonathan, mais na parte norte e noroeste do estado, e o sul, ele também chove, mas com menos intensidade. Perfeito. Heráclio, vamos falar então da previsão aí para os próximos dias, né? O pessoal já está, inclusive, interagindo aqui com a gente com algumas perguntas, né? Porque o produtor está bastante atento à questão do plantio, né? Alguns produtores aguardando chuvas, alguns produtores até plantando no pó à espera das precipitações aí nos próximos dias. Queria que você falasse então um pouquinho para a gente sobre as chuvas, né? Qual é a previsão aí? As chuvas devem seguir fortes sobre a região sul e principalmente na região centro-oeste. A gente tem informação também como deve seguir a condição por lá? Ok, vamos lá. Essa aqui é a imagem de satélite atual, Jota, a frente fria, né, que está aqui de Santa Catarina, do Paraná, e todas essas áreas de instabilidade. Você vê que ela vem se deslocando, faz esse canal aqui, passando pela Bolívia, Paraguai, avançando pelo Mato Grosso do Sul, chegando até a região sudeste. Então, nessas próximas 24 horas, toda essa área aqui ainda está muito propícia, né, com chuvas mais volumosas, principalmente aqui no estado de São Paulo, chegando até o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Nessa região aqui, mais a sudoeste do Tocantins, no período da tarde, aí, causando essas instabilidades, pode ocorrer aquelas pancadas, né? Está ocorrendo nesse momento. E se vê aqui o Nordeste, grande parte da Bahia, né? Essa parte mais a leste do Tocantins, essa área mais escura indica pouca nebulosidade e bastante mais seco, e bem mais seco. Se a gente avançar aqui para previsão ainda para hoje, né, nas próximas 24 horas, as chuvas ficam mais concentradas, principalmente aqui em Santa Catarina, mais no leste de Santa Catarina, leste do Paraná, e avançando aqui pelo estado de São Paulo, enquanto que nessa porção mais central do país, inclusive aqui do centro-oeste, pode sim ocorrer algumas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, enquanto que na região nordeste, incluindo aqui grande parte do Mato Piba, as chuvas já são mais escassas, mas pode ocorrer ainda algumas coisas bem mais isoladas, não aquelas chuvas mais generalizadas. Então, a chuva deve se concentrar no sul, principalmente aqui em Santa Catarina, Paraná e também no leste de São Paulo, e no extremo norte do país. A gente avançando para as próximas 48 horas, esse sistema ele avança um pouquinho mais para leste, né, mais para norte, aliás, chegando até o Rio de Janeiro, mas principalmente na faixa mais litorânea, e vai dando espaço aqui, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao ar mais seco, né, e com isso tem um declínio nas temperaturas nas próximas 24 horas, principalmente nessa manhã de terça-feira, as temperaturas devem cair, fica no ar mais seco, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina, onde não se descarta, Jonathan, a possibilidade de alguma geada, mesmo que de forma isolada e de fraca intensidade, principalmente aqui nas áreas mais altas, aqui na Campanha, algumas áreas também da Serra Sudeste e também até na Serra Gaúcha, mas é algo muito isolado, né, com as temperaturas não devem cair tanto, vai ficar na casa dos 3, 4 graus, as menores temperaturas, e com isso aumenta as chances aí de alguma geada, mas de forma muito isolada. Na medida que a gente vai aqui para o centro-oeste, né, principalmente aqui no oeste do Mato Grosso, pode ocorrer sim aquelas pancadas de chuvas, principalmente no período da tarde, quando aumenta as chances. E vai secando um pouco mais essa porção mais central do país, entra ali Tocantins, o Pará, essa parte mais ao norte de Goiás, o nordeste de Mato Grosso, toda essa região do Mato Piba, essa semana vai dar uma secada, né? Vai reduzir essa condição de chuva, mas mesmo assim não se descarta ainda, porque é um período de transição, né? Essa início da primavera é um período de transição onde no período da tarde sempre é uma mudança e pode ocorrer essas pancadas de chuvas mais isoladas. Quando a gente avançar já para quarta-feira, pela manhã, amanhã começa com pouca nebulosidade, sem chuvas, principalmente aqui nessa área mais no oeste da região sul, mas essa condição ela muda no período da tarde e à noite, quando essas áreas de instabilidade avançam novamente aqui
pela Bolívia, Paraguai, Nordeste da Argentina, e aí começa a estabilizar e trazer uma condição mais favorável para a chuva, principalmente aqui na região sul do país. Na região mais central, continua, né, uma condição mais seca, principalmente aqui na região do Mato Piba, grande parte do estado da Bahia, grande parte do Sudeste também, aí, na quarta-feira, uma condição mais seca. Nessa parte mais do Mato Grosso do Sul, as instabilidades elas se intensificam principalmente no período da tarde, onde pode ocorrer algumas chuvas mais isoladas, alguma pancada de chuva, pode vir com trovoadas, né, e isso não está descartado. Na região norte, né, principalmente na parte oeste do Amazonas, do Acre, e também algumas áreas de Roraima, no período da tarde intensifica bastante, né, essa chuva naquela região. Na medida que a gente vai avançar aqui para quinta-feira, essas instabilidades ela intensificam bastante, né, entre quarta e quinta-feira, né, principalmente aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, onde é com potencial até de granizo e alguns temporais, principalmente nessa região, nessa porção mais central da região sul. E na medida que a gente avançar até sexta-feira, essas instabilidades elas se estendem um pouco mais entre a parte central do Rio Grande do Sul e elas vão avançando também pelo estado de São Paulo e até o sudeste de Minas Gerais. Já por outro lado, aqui nessa porção central, entre grande parte da região centro-oeste e do nordeste principalmente, continua essa condição muito seca. Se a gente vê uma síntese do acumulado dos 7 dias, pelo menos até sábado, até domingo, os volumes mais expressivos, eles se concentram principalmente aqui nessa região sul do país, aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e boa parte do Paraná, onde se espera ser os volumes mais expressivos desses primeiros, pelo menos essa primeira semana agora de outubro. E se concentra também na parte mais oeste da região norte e se estende aqui nessa porção mais oeste da região centro-oeste, ali entre o Pará, toda essa parte centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul também, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, com condições bastante favoráveis para a chuva dos próximos dias, isso bem associado essas convergências de umidade que vem aqui do norte do país, avançando aqui pela Bolívia, Paraguai, chegando até o sul do país, ou seja, um ar mais úmido e quente, né, e com isso intensifica essa nebulosidade e com potencial para ocorrer chuvas mais intensas, com pancadas, rajadas de vento, inclusive. Já nessa porção central, e que inclui aqui boa parte do Mato Piba, as chuvas ficam mais concentradas no final da tarde e à noite, mas são chuvas são mais isoladas, não são tão generalizadas, não cobrem grandes áreas, mas pode ocorrer sim, aquelas pancadas mais isoladas que pode trazer alguns eventos mais intensos. E grande parte da Bahia, incluindo também o norte de Minas Gerais, né, com uma semana aí um pouco mais seca. Uhum. Se a gente vê em relação às temperaturas nos próximos dias, ou seja, as mínimas, como a gente estava falando, para amanhã, as mínimas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nessa região mais lá da campanha, onde pode ter esse potencial até para ocorrer alguma geada, mas de forma isolada, né, isso para amanhã. Enquanto que nos próximos dias, as máximas, principalmente nessa porção mais central, ainda continua, mesmo com essas chuvas, as temperaturas continuam elevadas, né, principalmente aqui entre a região norte, até chegando aqui o centro-oeste, na região do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas deverão ser mais frequentes. E nessa porção central aqui, entre o Mato Grosso e Goiás, indo aqui pela Bahia, as temperaturas ficam aí na casa, subindo aí acima dos 38, 39 graus, e até algumas áreas acima de 40 graus, ou seja, uma semana ainda quente e seca, ou seja, aqui esse mapa de umidade mostra bem toda essa porção da Bahia, principalmente o oeste da Bahia, né, a região que bastante produtora, oeste, essa região do São Francisco, e essa parte do norte de Minas, onde a umidade nos próximos dias deverão se manter baixa, aí, principalmente no período da tarde, a umidade chega na casa dos 20%, entre 15% e 20%, ou seja, vai ser uma semana ainda quente e seca nessa porção, principalmente grande parte aqui do Mato Piba, principalmente no leste do Tocantins, sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, chegando aqui Goiás também, onde deve se estender durante essa semana um pouco mais seca. E quando a gente vai para uma previsão um pouco mais estendida, Jonathan, a gente vê que pelo menos até o dia 12, essas chuvas ficam bem mais concentradas, os volumes mais expressivos entre a região sul, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, aí vem Santa Catarina, Paraná, essa parte o sul e leste de Mato Grosso do Sul,
parte de São Paulo e Rio de Janeiro, chegando até o sul do Espírito Santo, ou seja, vai ser nos próximos 10 dias, as condições são mais favoráveis para essa região, com uma continuidade das chuvas, ou seja, vai ter uma frequência maior de dias com chuva, pelo menos até o dia 12, isso bem associado, Jonathan, às instabilidades que vêm aqui do norte do país, né, com essa circulação anticiclônica trazendo essa umidade e esse calor, o ar mais úmido, né, e quente, trazendo para essa região mais ao sul, e com isso intensifica essas nuvens e trazendo essas pancadas de chuva mais intensas, principalmente para essa porção da região sul do país. Uhum. Entre o dia 12 e o dia 20, já tem uma redução nesse volume das chuvas aqui nessa região mais ao sul, e a gente já observa um ligeiro avanço, um deslocamento dessas áreas mais central aqui para o centro-oeste, chegando aqui nessa região do Mato Piba, embora com um volume não tão expressivo, mas já começa a ter uma ligeira melhora na medida que ele vai avançando aqui para essa região do Mato Piba, para essa região mais central do país, e já no sul, e já começa a ter uma ligeira redução dessas áreas mais, principalmente do Rio Grande do Sul, John. Perfeito, Heráclio. Então podemos dizer aí, né, que, né, mais ou menos a partir da segunda metade de outubro, a gente deve, então, ter uma condição um pouco mais favorável de precipitação e de volumes de chuvas para áreas mais centrais do país, claro, aliviando aí, né, o cenário de preocupação por parte de alguns produtores, né, de soja, principalmente. Isso, os modelos estão indicando, principalmente assim, uma regularidade melhor, mas já a partir da segunda quinzena, né, na medida que ele vai, essa configuração, ele vai deslocando lentamente, né, vê que nesse início, pelo menos até o dia 12, fica mais concentrado na parte mais do sul, e na medida que vai avançando, né, para a segunda quinzena, ele vai deslocando um pouco mais para norte, né? Então, é um deslocamento, um avanço mais lentamente, mas na medida que ele vai avançando, né, principalmente por conta das altas pressões que fica aqui mais ao norte, ele vai bloqueando esse deslocamento, mas os modelos estão indicando já essa ligeira melhora já a partir da segunda quinzena do mês de outubro. Perfeito, Heráclio. Bom, vamos acompanhando aí todas essas informações, né? Então, a princípio, a gente tem, claro, uma tendência de melhora na condição, né? E de chuvas mais regulares, né? Para a região central do país ao longo da segunda quinzena de outubro. Nesta semana, então, a gente tem aí uma condição de chuvas, né? Ainda mais restritas à região sul do país, mas vamos acompanhando aí, então, ao longo desta semana, como é que vai ser todo esse cenário para a gente confirmar aí tudo isso. Heráclio, você me ouve por aí? Sim, estou ouvindo, sim. Não consigo ver ainda a sua imagem? Você consegue... Isso, deixa de compartilhar aí a tela, vimos os mapas, agora a sua imagem, só para te agradecer então pela nossa entrevista mais uma vez, obrigado pela sua participação aí, viu, Heráclio? Então, no final da semana a gente volta a falar com vocês aí do IMET para atualizar todo esse cenário de previsão, né, e acompanhar aí toda essa tendência, principalmente agora nesse momento tão importante para os nossos produtores de soja aqui do país, né? Com certeza. Então, assim, vai ser uma semana, pelo menos para a região sul, está mostrando uma semana bastante mais promissora, não é, João, em relação à chuva, mas sempre deixo alerta, porque por esses temporais, vem chuvas mais intensas, né, então com queda de granizo, então você fica mais atento a acompanhar bem essas previsões dos próximos dias, pelas previsões diárias, que vai alertando, né, e os avisos meteorológicos que ficam disponíveis diariamente, atualizados diariamente no portal do IMET, que é portal.imet.gov.br, dos avisos meteorológicos que eles vão orientar melhor o produtor as áreas mais propícias, né, com esses eventos de chuvas mais intensas, com tempestades, com queda de granizo, etc. Com certeza, Heráclio. Obrigado mais uma vez, viu? Conversamos aí, então, ao vivo com Heráclio Alves, que é meteorologista do IMET, e o Instituto Nacional de Meteorologia, a gente dando a previsão para os próximos dias. A gente mostrou também como é que ficou a condição, né, dos últimos dias e também a tendência aí à frente para todo o Brasil, né, nesse momento tão importante que a gente está falando aí em relação ao plantio aqui no Brasil. Bom, a nossa entrevista fica por aqui, mas a gente segue com informações do nosso site para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.